Olá pessoal, cá estou de novo. Hoje trago-vos um vídeo sobre um assunto, baterias. Pura e simplesmente estas LiPo, eu já vos mostrei como é que eu fiz uma powerbank com elas. Estas LiPo, elas são fininhas e têm um invólucro muito mais frágil do que pura e simplesmente as 18650. As 18650 acabam por ter metal à volta, enquanto estas apenas têm uns saquinhos esses que nós podemos romper facilmente. A quando da utilização das LiPo, eu tenho mais cuidado. Neste caso aqui eu fiz esta powerbank só para vocês verem como podemos fazer uma powerbank com um botão, uma borda de incremento para 5 volts e um carregador de pilhas micro USB, ou seja, nós carregamos por micro USB e temos a hipótese, como numa powerbank, de utilizar a saída de 5 volts. Eu coloquei este botão on e off porque esta board ela está em standby a retirar alguns miliamperes da nossa bateria, então assim nós temos por isso simplesmente a opção de ligar e desligar esta solução. Eu já descolei estes componentes daqui por uma única razão. Eu vou utilizar estas pilhas LiPo num outro projeto que eu tenho, em que depois vos vou mostrar. É um relógio que pura e simplesmente funciona com 3 pilhas AAA, ou seja, aquelas que carregadas estão 1,5 V, e as 3 pilhas encontram-se em série. Ora, 1,5 com 1,5 3, com 1,5 4,5 volts. Tendo eu duas baterias LiPo aqui que carregadas ficam aos 4.2, esses 4.2 não é muito diferente das 3 pilhas AAA, mas pura e simplesmente estas baterias, estas duas, têm capacidade muito superior de armazenar energia, e tendo isso em conta eu vou adaptar estas duas àquela outra solução. Mas hoje o que me traz aqui foi uma bateria que eu reciclei, uma bateria de um computador Dell. Esta bateria tem 4 baterias LiPo. Essas 4 baterias LiPo, elas encontram-se ligadas duas a duas em série, e por isso simplesmente tem uma voltagem nominal de 7.4 volts. Isso significa que nós temos uma bateria aqui de 7,4 volts nominal. Se nós a carregarmos, pura e simplesmente iremos ter cerca de 9 volts, ou seja, 3,7 para 4.2, 4.2 e 4.2, 8.4. Carregada vai estar perto dos 9 volts, tendo em conta que estas baterias, como eu vos estava a dizer, elas têm capacidade de armazenar mais energia do que as 18650, tendo em conta pura e simplesmente o seu layout. Elas conseguem ser mais finas, retangulares e ter mais capacidade do que as outras. Eu vou-vos então mostrar a que voltagem elas se encontram. Ora, tenho os polos trocados. Vou então mostrar 2,42 esta outra 2,42 também, esta exatamente a mesma coisa, 2,40, aqui já estamos ao contrário, ou seja, estas duas estão em série e aquelas duas 2,44 e 2,44. Não sei se conseguem ver ou não. Estou a tentar mostrar o melhor que posso, mas isto significa que esta bateria ela se encontra balanceada, ou seja, equilibrada, e eu posso utilizar qualquer uma destas 4 baterias, seja em série ou em paralelo. Aquilo que eu irei fazer será uma bateria com uma capacidade superior. Eu se calhar vou utilizar estas baterias para a minha Powerbox. Vocês se bem se lembram, eu tinha uma bateria 4S que carregada fica a 16.8 volts e descarregada ficava a 15.
Tendo isso em conta, e tendo em conta que estas baterias são mais pequenas e têm mais capacidade de armazenar energia, eu vou continuar a desmontar esta bateria e pura e simplesmente vou ficar com as 4 baterias individuais. Vou efetuar um teste de carga e descarga com o meu IMAX, em que vou testar a capacidade delas e pura e simplesmente verificar se estão realmente em boa forma ou não. Eu irei então desoldar aqui as bordas. Tenho que ir buscar o meu alicate para o fazer, ou talvez não, talvez eu consiga fazer assim, desta forma. Ela está muito bem soldada a pontos. Já voltei então com o meu fiel amigo no alicate, de forma a ser mais fácil retirar as ligações da bateria. Elas estão coladas aqui com fita cola, não tinha reparado nisso. Vou retirar então a fita, desta forma a bateria já fica mais solta. Já retirei a fita, agora aquilo que eu irei fazer será cortar a ligação aqui, tentando não tocar em nenhum sítio que possa provocar um curto. Como vocês podem ver, tenho então aqui, estou só a endireitar aqui a níquel tab, de forma a que eu possa depois soldar esta bateria noutro sítio qualquer. Como vocês podem ver, já fiquei com níquel tabs para ligar esta bateria. Vou continuar então a desmontar. Vou tentar tirar assim, já consegui tirar este. Aqui a mesma coisa. Temos aqui um sensor de temperatura, como vocês podem ver, para ver se elas não aquecem. Cá está mais uma bateria. E assim ficam as baterias individuais. Como vocês podem ver, pura e simplesmente cada uma delas, este é o polo positivo, este é o polo negativo, 2,42, 2,42, estão todas à mesma voltagem. Isto é bom porque assim elas vão estar equilibradas. Aqui tenho mais fita cola que eu vou tentar tirar. Não sei se também estará deste lado. Mas por isso simplesmente esta ligação, ela é feita de uma forma que eu tenho que ter cuidado ao desligar para continuar a ter
a ligação, tendo em conta que não tenho um polo positivo e um polo negativo tão lineares como nas pilhas 18650. Mas como vocês podem ver, já soltei estas baterias também. Eu neste momento tenho ainda a fita cola, mas isso não é mau, porque assim até posso segurar as duas baterias desta forma. E por isso simplesmente irei utilizar estas baterias em projetos que necessitem de ter mais espaço. Ou seja, eu vou utilizar estas baterias LiPo por isso simplesmente em projetos que necessitem de maior autonomia e que não tenham um espaço tão grande, como por exemplo a bateria de uma trotinete ou o que quer que seja. Mas estas baterias, elas pura e simplesmente dizem que têm a capacidade muito superior às 18650. Eu irei efetuar um teste. Vou então buscar o meu IMAX e vou efetuar um teste de carga e descarga nestas baterias. Como vos estava a dizer há pouco, dentro da bateria vinha esta peça metálica que serve pura e simplesmente para suportar as nossas baterias. No caso da 18650, nós temos alumínio ou qualquer que seja o metal, eu não estou certo de qual é o metal utilizado aqui no casing, porque lá dentro nós vamos ter pura e simplesmente o lítio e umas folhas enroladas, folhas essas que separam o polo positivo do polo negativo, e neste caso aqui nós só temos mesmo isso, e depois temos uma camada isolante que é esta película cinzenta que nós temos aqui, e pura e simplesmente isto é muito mais frágil. Se nós dobrarmos, a própria bateria dobra e não convém quando nós fazemos uma bateria com as LiPo, pura e simplesmente arranjar uma caixa que as proteja, de forma a que não aconteça cair, por exemplo, uma tesoura aqui em cima e provocar um curto ligando o polo positivo ao polo negativo, tal como acontece nas 18650 se nós ligarmos este polo positivo ao polo negativo que é aqui, ou seja, todo o contorno da pilha, como eu já vos falei. É preciso então ter isso em conta. As LiPo, elas são muito mais frágeis, o seu casing também. Nós temos que ter mais cuidado a abrir estas baterias, porque estas baterias pura e simplesmente elas não estão tão bem protegidas como as 18650. Enquanto que uma bateria destas nós podemos deixá-la dobrar a bateria para abrir a caixa de plástico e não sei o quê, nesta não convém muito, porque nós podemos danificar então a caixa metálica que temos aqui e por isso simplesmente romper uma bateria e provocar um curto. Eu vou então, como vos estava a dizer, buscar o meu IMAX, vou colocar uma destas baterias a testar, de forma a saber a capacidade de cada uma delas. Eu poderia pô-las todas em paralelo e testar todas ao mesmo tempo, de forma a saber quantos amperes hora teria nas quatro. Mas se eu calcular isso mesmo numa só, porque elas estão todas à mesma voltagem, por isso devem ter todas o mesmo número de cargas e descargas, o que significa então que basicamente estão em boas condições. Vou então validar novamente o polo positivo e o polo negativo. Eu vou utilizar esta aqui, que já sei que o polo positivo é este e o polo negativo é este. Ou seja, vocês veem aqui polo positivo, polo negativo. Como vou utilizar esta bateria, eu vou-vos então mostrar. Como vocês já sabem, eu tenho os meus testes
ou seja, os meus settings no meu iMac, eles estão neste momento para carregar uma bateria Li-ion. Ou seja, se eu for aqui, Li-ion Battery, como vocês podem ver, temos aqui o Li-ion. Então nós vamos selecionar Li-ion, como vocês veem. Se eu ficar a oprimir, vai começar a piscar aqui a voltagem. O Li-ion são 3.6, a voltagem nominal. No Life são 3,3 e nas LiPo são 3,7. Ou seja, eu vou pôr LiPo. As LiPo, elas têm uma voltagem nominal de 3,7, como vos estava a dizer, e pura e simplesmente carregam aos 4.2. As Li-ion também carregam aos 4.2, mas já estão a entrar em esforço, como já vos expliquei também. Vou então andar aqui nos settings para trás, vou tentar focar isto melhor. Já temos aqui então como estamos a testar uma LiPo, como vocês podem ver. Isto não está a correr aqui muito bem. Vou tentar de uma outra forma. Pronto, assim penso que já vem melhor. Ou não. Vou fazer então mais zoom. Vou carregar no Start. Nós temos LiPo Charge. Nós aqui temos um 5S e nós não queremos um 5S. Nós podemos carregá-la a 1 A, mas aqui vamos colocar um S, porque nós vamos colocar apenas uma bateria a carregar e a descarregar. Carregando em Enter, temos um S. Mas nós não queremos só carregar, nós queremos, como podem ver, 7.4 é um 2S em LiPo, ou seja, 7.4, como eu vos estava a dizer, eram duas baterias destas em série. Nós tínhamos 4 baterias, por isso tínhamos elas em paralelo para aumentar a capacidade e a autonomia, e por isso simplesmente as duas em paralelo incrementavam a voltagem para as outras duas em paralelo. Eu não quero fazer o LiPo Balance, nem o Fast Charge, nem o Storage, nem o Discharge. Eu quero carregar a minha bateria, como estava a dizer há pouco. Vou então ligar os polos, neste caso o positivo a este lado e o negativo deste lado. Já tenho então a minha bateria ligada ao meu iMac, como vocês podem ver. Eu vou puxá-lo um pouco aqui, fazer zoom novamente, de forma que vocês consigam ver. E nós neste momento vamos carregar no Start e vamos carregar esta bateria, como vocês podem ver ou não. Vou fazer mais uma vez se isto foca. Nós temos um S reconhecido e um S em como colocamos a carregar. Ela está a 2.42, mas neste momento já vai para os 3.1, 3.6 e vamos então carregá-la. Desta forma nós vamos carregar a bateria LiPo, ela vai carregar na totalidade e quando por isso simplesmente estiver carregada, nós vamos fazer o teste de descarga. Dessa forma iremos então saber quantos miliamperes ela consegue fornecer e desta forma então calcular por isso simplesmente a capacidade de cada uma destas baterias. Como vos estava a dizer, eu depois a posteriori irei usar estas baterias noutros projetos esses que precisam de baterias mais finas e que por isso simplesmente não vamos usar as 18650. Estas baterias elas são finíssimas,
podem por isso simplesmente serem ligadas em paralelo e em série, como eu vos estava a dizer. Nós aqui temos uma ligação que eu não estou, acho que é uma proteção ou uma coisa assim do género, mas por isso simplesmente temos que ter mais cuidado com estas baterias, como eu vos disse, mas elas são muito úteis para projetos como os que eu vos vou mostrar depois, em que comprei uns relógios, como estava-vos a dizer há pouco, que funcionam com 3 pilhas daquelas AAAs mais pequeninas, e por isso simplesmente eu vou trocar essas 3 pilhas por uma bateria destas, que tem boa capacidade de armazenar energia, e por isso simplesmente vou colocar esse relógio despertador a funcionar com esta solução. Mas isso é um vídeo mais para a frente. Aquilo que eu vos queria mostrar era estas baterias que adquiri e a utilização que eu lhes vou dar. As LiPo são bem mais finas, mas nós temos que ter mais cuidado com elas, como vos disse, tendo em conta que não devemos perfurar este casing, senão vamos efetuar um curto e elas vão explodir como as 18650. As 18650, pura e simplesmente, como têm aquela parte metálica de fora, são mais seguras do que estas. Estas provocam mesmo um incêndio e já vi alguns vídeos em que mostram isso, e é por isso simplesmente esse o conselho que vos dou. Tenham cuidado então com estas baterias, mas podem também reciclá-las e reutilizá-las, como eu faço com as 18650 e com estas também. Ficam então estas 4 baterias a carregar para depois vos mostrar esses outros projetos, como aqueles projetores que eu fiz, em que com 3 baterias destas em série eu por isso simplesmente vou ficar com um projetor mais leve, mais autónomo. Vou ligar também aquele despertador que vos estava a dizer e relógio, e outros projetos me virão à mente que eu vos irei mostrar também. Mais uma vez espero que tenham gostado. É então mais uma boa solução, porque até mesmo estas baterias, as LiPo, nós podemos usar e reutilizar. Mais uma vez agradeço as visualizações, o apoio que tenho tido da vossa parte. Espero então que gostem dos meus vídeos. Beijinhos e abraços. Até à próxima.